galera, tudo bem com vocês? Professor Glemistem aqui. E não feche esse vídeo porque hoje a aula vai ser, top! Hoje a aula vai ser sobre introdução à cinemática e movimento retilíneo e uniforme. Então bora pra vinheta e bora pra aula também, gente. Vai lá! Olha só, moçada, para que a gente possa começar o estudo da cinemática, primeira situação é a respeito da definição de movimento. Quando a gente fala de movimento, professor, movimento é algo que se mexe. Não, movimento refere-se a mudança na posição de um corpo em relação a um referencial. Ou seja, quando o corpo está mudando a sua posição em relação a um sistema de referências, que eu já vou falar para vocês, nós temos movimento. Mas antes de efetivamente nós entendermos essa situação de referencial e tudo mais, eu quero que vocês analisem que este corpo em questão, que vai estar se movimentando ou não, ele pode ser analisado como sendo um ponto material ou como sendo um corpo extenso. Professor, o que é isso? Então nós vamos definir essas duas situações. Tudo está em função das dimensões. Quando eu falo para vocês em ponto material, quer dizer aquele corpo que nós teremos as suas dimensões desprezíveis. Ou seja, quando eu coloco dimensões desprezíveis, quer dizer que o seu tamanho não vai influenciar. Dimensões desprezíveis, o tamanho desse corpo, para nós, ele efetivamente não vai fazer diferença. Por quê? Como assim, professor? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem muito longa, eu vou fazer uma viagem de 500 quilômetros. E quando eu vou andar, se movimentar, fazer essa viagem com o meu carro, por exemplo, o tamanho do meu carro, ele é desprezível em relação ao tamanho da trajetória, aos 500 quilômetros. Concordam comigo? Então, moçada, em muitas situações, para não dizer na maioria das vezes, nós trabalharemos o movimento desse corpo como sendo um ponto material. Ou seja, o seu tamanho não vai influenciar. Tanto que em muitos exercícios, ele não vai falar o tamanho do veículo, do carro que está se movimentando. Então, não vai interessar. Mas isso não é uma regra, tá? Porque vai ter situações, por exemplo, que ele vai falar assim, é o movimento de um trem. Opa, será que o trem eu posso considerar ou não? Daí ele vai te dar as dimensões desse trem, ou de um caminhão, por exemplo. Aí não vai ser mais um ponto material, mas sim vai ser um corpo extenso. E quando a gente fala um corpo extenso, ou seja, você vai ter que considerar, então eu considero as dimensões, ok? Então agora, se este corpo for um corpo chamado de corpo extenso, nós vamos considerar as dimensões. Professor, mas como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Bom, você vai saber porque ele vai falar para você. Ele vai falar, tem um caminhão de 200 metros. Opa, então se ele der o tamanho desse caminhão, do carro, do trem, seja lá o que for, deu o tamanho do corpo que está se movimentando, é um corpo extenso. Não deu, ele não falou nada. Então você considera como sendo um ponto material. É o primeiro passo para que a gente possa começar a entender esta parte de movimento, de cinemática, chamada de cinemática e movimento retilíneo uniforme. Ok? Tranquilo? Então olha só, como eu acabei de falar para vocês, esse corpo, que pode ser um ponto material ou corpo extenso independente, ele vai estar em movimento se houver uma mudança na posição em relação a alguma coisa. Então, moçada, para que você possa falar se um corpo está em movimento ou não, você efetivamente vai precisar de um referencial, ou seja, um ponto como referência. Por exemplo, se eu colocar este ponto aqui no quadro, ele vai ser o meu referencial. E eu começar a me movimentar aqui, quer dizer que eu estou em movimento em relação àquele ponto. Por quê? Olha só, o meu dedo, por exemplo, aqui no quadro. Ele está mudando a sua posição em relação àquele ponto. Então, sabe o que nós vamos anotar aí? Que um corpo, olha só, um corpo pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo, porém para referenciais diferentes. Então olha só, moçada, quando eu falo isso para vocês, você vai imaginar, por exemplo, você vai falar, professor, eu não entendi. Como assim? Eu vou até sair da frente aqui para você enxergar.
Como assim o corpo ele pode estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo? Pode, claro que pode. Por quê? Pense você andando de carro. Quando você está andando com o seu carro e tem uma pessoa ao seu lado, por exemplo, você está dirigindo o seu carro, a pessoa está do seu lado, no banco do passageiro, você dirigindo. Não existe uma mudança de posição entre você e a pessoa. Então quer dizer que você, em relação à pessoa, está em repouso, porque não existe mudança na posição. Mas agora, você pega um referencial fixo do lado de fora, pega, por exemplo, um banco de uma praça, e você passa com o seu carro pelo banco da praça. Ou seja, está havendo uma mudança de posição entre você, uma variação do espaço entre você e o banco da praça. Isso quer dizer que existe movimento entre você e o banco da praça, mas não existe movimento entre você e a pessoa que está do seu lado. Entendemos a ideia? Bacana? Eu vou sair da imagem, porque se você quiser dar um print na tela, tirar uma foto, dar um pause no vídeo, essa é a hora para você copiar, porque a gente vai analisar outras situações. Então, bora lá. Então, olha só, moçada, quando a gente fala a respeito de posição, primeira coisa para você analisar quanto ao movimento de um corpo, basicamente nós temos que ter, como eu falei para vocês, um referencial, ou seja, algo que eu possa saber o quanto você está andando ou quanto você vai andar, tá? É como se fosse uma régua. Ah, professor, mas quando eu estou andando isso não existe. Na verdade, assim, você já deve ter percebido quando você está viajando por uma estrada, por exemplo, na estrada com os profs, e você vê ao lado da estrada tem umas plaquinhas indicando os quilômetros que você está andando. Ali referem-se às possíveis posições que você vai se encontrar, justamente para você ter aí uma noção da sua posição em relação à estrada. Aqui é a mesma coisa. Então nós vamos imaginar, imagine que aqui nós temos posições, vamos colocar aqui, ó, que isso daqui tudo estará em metros, tá? Pode estar em quilômetros, em centímetros, independente. Então isso aqui vai estar em metros, e nós temos várias posições. Então, moçada, vamos pensar da seguinte maneira. Imagine que você tem um corpo, e esse corpo, ele está na posição 4, tá? Ele está na posição 4. Eu digo que esta é a sua posição inicial, que eu vou representar por S0. Então, eu vou colocar aqui na posição inicial. Posição inicial. Esta é a posição inicial do objeto. E aí esse objeto vai começar a se movimentar. Percebam que nós temos um valor inicial que é o zero, digamos assim, onde começa a nossa trajetória, e nós vamos convencionar que a direita desse zero são valores positivos e a esquerda desse zero são valores negativos. E agora eu quero que você imagine que esse corpo ele vai andar, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Primeiro, o corpo vai sair da posição 4 e vai até a posição 10, e depois ele sai da posição 10 e vai até a posição menos 6. Basicamente, esta é a posição final do corpo. Então, ele saiu da posição 4, foi até a posição 10 e voltou até a posição menos 4. Esse foi o movimento que o corpo fez. Está indicado aí pelas setinhas. Saiu daqui, foi para cá e foi para lá. Ok? Bom, antes de mais nada, nós estamos analisando, como vocês estão vendo, o movimento conhecido como movimento retilíneo. Está em linha reta apenas, não fez curva. Tá? Ele veio, parou, voltou e foi até lá. Ok? E nós temos duas posições. O S, só o S indica a posição final. E o S0 indica a posição inicial, o S0. Aí eu pergunto para vocês, olha, professor, como que eu vou analisar quanto esse corpo andou? Existem duas maneiras de você analisar quanto o corpo andou. Primeiro, eu posso pedir para você determinar a distância percorrida. Quando eu falo para vocês, moçada, a respeito da distância percorrida, é simplesmente você somar tudo que esse corpo andou, seja para frente ou seja para trás. Então, notem que esse corpo saiu da posição 4 e foi até a posição 10. Do 4 até a posição 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele andou 6 metros para frente, mais da posição 10 até a posição menos 6, quantos metros ele andou? Ele andou voltando 2, 4, 6, 8, 10, até chegar ao zero. E mais 6 metros para trás. Então, 10, 12, 14, 16. Então, ele andou mais 16 metros para trás
Ao todo, a sua distância percorrida foi equivalente a 22 metros. Esta é a sua distância percorrida, ou seja, é tudo que o cara andou. Porém, eu posso analisar quanto ao seu deslocamento, ou seja, a sua variação de espaço. Quando eu falo para vocês em variação de espaço, moçada, nós vamos representar sempre da mesma maneira. Ou seja, nós vamos representar por ΔS, que vai ser S menos S0. Eu já vou sair da frente para você enxergar. Então, olha só. Quando ele falar em variação de espaço ou deslocamento, a variação nós representamos por delta em física. E o S refere-se ao espaço. E esta é a variação, esse delta é sempre final menos inicial. Ou seja, o ΔS, a variação do espaço, é a posição final menos a posição inicial, independentemente aonde que esse corpo passou. Então, se eu quero descobrir o meu ΔS, olha só, eu vou pegar a sua posição final, isso quer dizer, aonde que ele chegou? Professor, ele chegou na posição menos 6. Ah, mas ele passou, não me interessa por onde ele passou. Eu vou pegar a posição final, e a sua posição final é menos 6, e vou diminuir da sua posição inicial. Qual que é a posição inicial? 4. Menos 4. Isso quer dizer que a sua variação do espaço vai ser de menos 10 metros. Então, eu posso analisar o movimento dessas duas maneiras. Ou pela distância percorrida, ou pela variação do espaço, como eu estou falando para vocês. E, consequentemente, a sua trajetória é o caminho que ele faz, né? Então, ele percorreu sempre em linha reta, daqui até lá e assim por diante. Ok? Então, você tome cuidado, moçada, se ele afirmar para você quanto a distância percorrida, que refere-se ao tudo que ele andou, é simplesmente você vai somar tudo que ele andou, mas a variação de espaço, você vai pegar o ponto de saída e simplesmente até o ponto de chegada. Professor, e se ele saísse do 4, fosse até o 10 e voltasse para o 4? Quanto seria a variação de espaço? 0. Sai de um ponto, vai para um lugar e volta ao mesmo ponto, logicamente a variação de espaço, seu deslocamento é 0. Distância percorrida vai ter, mas o seu deslocamento é igual a 0. Estamos entendidos? Bacana? Agora olha só, você fala, professor, eu já sei calcular então a posição, que é a distância percorrida, e a variação de espaço. Mas espera lá, ele fez isso rápido ou devagar? Ah, agora vem a respeito da velocidade média. Vou chamar muito a atenção disso para vocês, porque vocês vão perceber que desde o começo da matéria até qualquer outra parte do conteúdo de física, vocês vão precisar lembrar como que calcula esta velocidade média. E independentemente aonde que vocês estão estudando, se é, professor, eu estou estudando lá num outro movimento, um movimento variado, é um movimento circular, é não sei o que, é uma carga elétrica, não interessa. Se ele falar em velocidade média, a equação é a própria definição. A equação é a própria definição. Então, se eu falo para vocês a respeito de velocidade média, simplesmente o que é a variação do espaço percorrido, a variação de espaço, ΔS, que você já sabe calcular, divididos pelo ΔT, que é o tempo que o corpo demora para percorrer este espaço. Então, aqui, desta maneira, que você calcula o delta, a velocidade média. Simplesmente espaço dividido pelo tempo. Esse ΔS, lembre-se que agora você já sabe calculá-lo, tá? Aí você fala assim, professor, então quer dizer que é só jogar na fórmula e acabou. Mas aqui eu vou pedir para vocês tomarem bastante cuidado pelo fato que nós temos unidades a se respeitar, tá? De maneira geral, moçada, olha o que eu vou falar para vocês. Nós vamos utilizar esta distância, esse ΔS, nós vamos utilizar em quilômetros. E este tempo nós podemos utilizar em horas. Então, uma possível unidade de ser utilizada de velocidade média é o quilômetro por hora. Que de maneira geral, quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, né, uma viagem longa de carro, você calcula a sua velocidade em quilômetros por hora. Então, a sua distância em quilômetros e o seu tempo em horas.
Porém, não necessariamente eu preciso utilizar nesta unidade. Eu posso utilizar também a distância em metros e o tempo em segundos. Eu posso utilizar a minha velocidade em metros por segundo também, ok? Aí você fala assim, professor, então se eu usar a distância em metros, o tempo em segundos, eu acho a velocidade em metros por segundo. Sim. Mas e se por um acaso a minha velocidade estiver em quilômetros por hora e eu precisar passá-la para metros por segundo, o que eu faço? Aí, moçada, para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, você simplesmente vai dividir por 3,6. E o contrário é verdadeiro. Se você precisar transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. E vai lembrar uma coisa bem importante. O metros por segundo refere-se ao nosso sistema internacional de unidades. Se ele pedir para transformar para o SI, que é o sistema internacional, é só você dividir por 3,6. Exemplo muito comum que aparece, a velocidade está 72 quilômetros por hora. Ou seja, se ela está em 72 quilômetros por hora, eu quero passar para metros por segundo, divide isso por 3,6. Se você pegar o 72 e dividir por 3,6, você vai encontrar efetivamente 20 metros por segundo. Ou seja, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Ok? Eu vou novamente sair da imagem. Se você quiser dar um pause agora, dar um print na sua tela, tirar uma foto, essa é a hora, porque nós vamos especificamente entrar na parte do movimento retilíneo e uniforme. Então, bora lá. Então, olha só, moçada, quando nós falamos em MRU, o que é o MRU? Professor, eu sei, é o movimento retilíneo e uniforme. Mas o que isso significa? Você também sabe. Significa que o corpo terá velocidade de módulo constante. Ou seja, não vai haver variações do valor da velocidade. Então, se você calcular a velocidade de um corpo que está em movimento retilíneo uniforme e você encontrou lá 30 metros por segundo, quer dizer que é 30 metros por segundo, depois 30 metros por segundo, depois 30 metros por segundo, que basicamente significa que esse corpo está andando 30 metros a cada segundo que passa, porque esta velocidade ela não vai mudar. Isso é o movimento retilíneo uniforme. E para que a gente possa encontrar, por exemplo, a distância percorrida, onde esse corpo chegou, nós vamos utilizar uma equação chamada de equação horária da posição. Nós encontramos ela lá da velocidade média. Ela fala o seguinte: a posição final é igual à posição inicial do objeto mais a velocidade média dele, vezes o tempo que ele está andando com aquela velocidade. Esta é a equação horária da posição para o movimento uniforme, retilíneo uniforme. Agora, cada termo deste você já conhece: a posição final, a posição inicial, a velocidade e o tempo. Professor, para que serve esta equação? Basicamente, moçada, essa equação serve para você descobrir aqui a velocidade, a posição final. Ou seja, se eu quero saber aonde o corpo vai chegar, se eu quero saber onde ele vai chegar, que é a sua posição final, eu preciso saber, primeiro, de onde ele saiu, qual é a sua posição inicial. De segundo, qual foi a velocidade que esse corpo andou. E terceiro, por quanto tempo ele está andando. Então, se eu sei a sua posição inicial, eu sei a velocidade com que ele está andando, e sei por quanto tempo ele vai andar, automaticamente eu vou descobrir a sua posição final. Então, moçada, você vai prestar atenção numa coisa. Ele pode trazer para você, a respeito dessa velocidade, pode ser tanto positiva quanto negativa. Se por um acaso ele trouxer que a velocidade tem um valor positivo, você vai chamar esse movimento de movimento progressivo, tá? O movimento progressivo é aquele movimento que a velocidade ela é positiva. Agora, se a velocidade ela for negativa, eu quero que você tome um pouquinho de cuidado. Valores negativos são valores menores do que zero. Efetivamente, não existe uma velocidade menor do que zero. A menor velocidade é você não ter velocidade, é você estar parado. Mas o que seria essa velocidade negativa? Nós chamaremos de movimento retrógrado. Ou seja, movimento retrógrado, moçada, basicamente progressivo, vai ser assim, ó, nós vamos convencionar
que o movimento progressivo se dará para a direita, a favor da sua trajetória. Lembra das posições que eu falei para vocês? Nós tínhamos o zero. A direita do zero são valores positivos, a esquerda do zero são valores negativos. Então quer dizer que todo corpo que está se movimentando para a direita, o seu movimento é progressivo. Todo corpo que estiver se movimentando para a esquerda, o seu movimento é retrógrado. Então, a respeito de valores, como que nós podemos analisar isso? Este menos na velocidade é só efetivamente para você saber se o corpo está indo para a direita, o seu movimento é progressivo, velocidade positiva. Se o corpo está indo para a esquerda, a sua velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Belezinha? Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte, professor, eu queria ver isso num exercício, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, bora lá. Então olha esse exemplo que eu coloquei aqui no cantinho do quadro. É assim, eu coloquei só o esboço porque já tem todos os valores, fica mais fácil, tá? Então aqui nós temos esteiras, tá? E você tem uma esteira, aqui a velocidade da esteira, que essa velocidade da esteira está aqui uma visão de cima, tá? Você está vendo duas esteiras igual aquela que tem em aeroporto, por exemplo, você está vendo a visão de cima. Uma esteira está indo para cá com uma velocidade de 1 metro por segundo, ok? E nesse instante, uma pessoa A entra na esteira com uma velocidade de 1,5. Então a pessoa está vindo com uma velocidade de 1,5, ela entra na esteira e continua andando sobre a esteira com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Neste mesmo instante, uma pessoa B entra em outra esteira, que está no sentido contrário da primeira, com a mesma velocidade da esteira de 1 metro por segundo, só que agora no sentido contrário. E a outra pessoa B está vindo com uma velocidade de 0,5 metros por segundo e também entra na esteira e continua andando. O comprimento das esteiras são 120 metros, ok? Primeira pergunta, quanto tempo A demora para atravessar a esteira? Ou seja, quanto tempo esta pessoa A demora para chegar do outro lado? Moçada, olha só, para que nós possamos responder essa letra A, você vai pensar, e aqui é uma análise e interpretação do seu exercício. Quer dizer, a pessoa está andando com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Você vai falar, professor, eu sei fazer, porque a velocidade dela, eu tenho, o espaço que ela vai percorrer, eu tenho, eu vou descobrir o tempo. E pronto, professor, cheguei na minha resposta. Só que tome um pouquinho de cuidado. Se você colocar a velocidade de 1,5 metros por segundo, que é a velocidade com que a pessoa está andando, porém não esqueça que a pessoa ela vai subir na esteira. E a esteira ajuda o seu movimento com mais 1 metro por segundo. Então, na verdade, moçada, esta velocidade que nós vamos utilizar aqui, ela equivale a 1,5 metros por segundo da pessoa, mais o 1 metro por segundo da esteira. Essa é a função de uma esteira, por exemplo, lá no aeroporto. Você está andando e tem aqueles corredores longos para você percorrer, às vezes está atrasado. Você está andando, de repente você olha uma esteira, você sobe na esteira e continua andando. Ou seja, a esteira vai te ajudar a ir para frente. Então, por isso que eu vou somar a velocidade da pessoa mais a velocidade da esteira. E aí a distância que ela vai percorrer são os 120 metros e efetivamente você vai descobrir o tempo que ela demora para percorrer esses 120 metros, ok? E agora é só você fazer a continha, cuidado com a matemática básica, passamos o ΔT multiplicando, 2,5 vezes ΔT, consequentemente o nosso ΔT será 120 divididos por 2,5, lógico que o nosso ΔT, 120 por 2,5, vai dar 48 segundos. Este é o tempo que o corpo A, que a pessoa A, demora para atravessar toda a extensão da esteira. Beleza? Tranquilinho? Bem bacana. E a letra B, professor, o que ele pede? Quanto tempo demora para A e B se cruzarem? Consequentemente, vai chegar um ponto que o A está vindo por essa esteira, o B está vindo por essa. Em algum ponto eles vão se cruzar. Moçada, esta situação refere-se a encontro de corpos. Ou seja, eu vou dizer o seguinte para vocês. Aqui é a posição inicial do corpo A. Aqui é a posição inicial do corpo B. Em algum momento, em algum ponto, aqui no meio, não vai ser bem no meio, né, porque as velocidades são diferentes, mas em algum ponto por aqui, esses corpos vão se cruzar.
Ou seja, este ponto por aqui vai ser a posição final. Isso quer dizer que para que eles se encontrem, para que eles estejam juntos, eu vou dizer que a posição final do corpo A tem que ser igual à posição final do corpo B. É assim que nós resolvemos exercícios relacionados a encontro de um objeto. As suas posições finais são iguais. Professor, mas eu não sei essa posição final. Então, moçada, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar essa posição final. Como? Lembra da equação horária da posição? S igual a S0 mais V vezes T. Eu vou fazer esta equação para os dois corpos. Primeiro eu vou fazer para o A. Qual que é a posição final do corpo A? Primeiro, a posição inicial dele é aqui. Vamos fazer o seguinte, lembra daquela trajetória que eu falei para vocês, que nós temos o zero, para a esquerda nós temos valores negativos, para a direita valores positivos? Então, vamos considerar que o A, ele está justamente na origem das posições. Então, nós vamos considerar que aqui, nesta posição, é o zero. Mas por quê? Porque sim, porque eu quero. Ah, professor, mas eu posso fazer o zero aqui? Pode também, você já vai entender. Então, você pega uma das extremidades para ser a origem. Então, eu vou considerar que o A está na posição zero. Consequentemente, a velocidade do A, junto com a esteira, não esqueça disso que nós já vimos, vale 2,5 vezes o tempo, que é justamente o que eu quero. Ele quer o tempo que eles demoram para se cruzar. E eu vou fazer a mesma coisa agora, vou fazer até de outra cor aqui, com o B. Olha só, eu vou pegar a equação da posição para o B. Ah, professor, a equação da posição para o B. Qual que é a posição inicial? Bom, o comprimento da esteira é 120 metros. Se aqui a origem, quer dizer, se aqui o zero, aqui, neste ponto aqui, vai ser a posição 120, que é justamente o comprimento da esteira. Então, a posição inicial do B é 120. E qual que é a velocidade do B? Tome cuidado, a mesma ideia. A esteira vai com uma velocidade de 1 e ele vai com uma velocidade de mais meio. Então, a velocidade vai ser 1,5. Porém, negativo. 1,5t. Aí se pergunta, professor, por que negativo? Ué, o que eu acabei de falar para vocês. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Se vai para um lado, ah, professor, mas aí não é para direita e para esquerda. Moçada, simplesmente isso aqui é uma visão de cima das esteiras, tá? Então você está olhando de cima. Então, um está indo para a direita, outro está indo para a esquerda. Ah, mas e por que o professor colocou menos nesse? Porque eu coloquei o zero lá em cima. E se eu trocasse tudo, professor, colocar o zero aqui, menos esse, não ia fazer diferença, é uma questão de referencial, né, moçada? Por exemplo, se você vê uma imagem espelhada aí, num espelho, quando eu ponho para cá, no meu referencial aqui é para a direita, mas quem está vendo eu de frente, para lá vai ser para a esquerda, então depende do referencial. Então, tanto faz. Aí, o que eu quero? Que os dois se cruzem. Então, para eles se cruzarem, a posição final desse tem que ser igual à posição final desse. Ou seja, o zero aqui não vai fazer diferença, então fica 25t, que é a posição final desse, tem que ser igual à posição final deste cara aqui, 120 menos 1,5t. E justamente ele quer o quê? O tempo que eles demoram para se encontrar, para ficarem juntos ou para se cruzarem. Aí você vai fazer essa conta, cuidado com a matemática básica, passa este 1,5 para cá, tá? Passa esse 1,5 para cá, ele vai passar somando, tá? Aqui só tome cuidado para não errar os dados, né? A velocidade aqui é 2,5, eu esqueci de colocar vírgula, né? 1,5 mais 1 é 2,5. Então, vou passar esse 1,5 para cá, ele passa somando, vai ficar 1,5t mais 2,5t igual a 120. 1,5 mais 2,5, você sabe que vale 4t igual a 120. O 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo, e nós encontramos exatamente 30 segundos. Este é o tempo que os corpos demoram para se encontrar. Eu vou sair da imagem para que você possa agora dar um pause, dar um print, tirar uma foto
e entender a resolução deste exercício. Top! Ah, que legal, moçada! Então é isso aí. Vou agradecer mais uma vez a presença de todos. Não esqueça, antes de sair aí, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, compartilhe com a galera. E também vou pedir para a ajuda de vocês. Vai lá no nosso Instagram. Qual o Instagram, professor? É um Instagram chamado Na Estrada com os Profs. Um grande abraço, moçada. Beijo no coração de vocês. Tchau!